Olá, você é mais racional ou mais emocional? E será que uma é mais importante que a outra? Será que a razão é mais importante que a emoção? Ou será que a emoção é mais importante que a razão? Sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Bom, a razão é a nossa capacidade de pensar, de analisar, de ponderar e também de agir com intencionalidade. A razão também é o que nos faz ter essa capacidade de pensar acerca da gente mesmo. Nós somos seres racionais. Contudo, somos também seres emocionais. As emoções fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa natureza humana. E as emoções o que são? As emoções são experiências psicossomáticas, tais como raiva, medo, surpresa, tristeza. São experiências universais, todos nós fazemos. E elas mexem com o nosso corpo, mexem com a nossa mente, mexem com todo o nosso ser. Portanto, nós somos as duas coisas, nós somos racionais e emocionais. E ambas são importantes. Ambas fazem parte de quem nós somos, da nossa natureza humana. Nós somos constituídos assim de razão e emoção, e é por isso mesmo que ambas coexistem em nós. E ambas, por isso, são importantes. Eu gosto muito da imagem de um carro para falar sobre razão e emoção. Eu gosto de dizer e de pensar que a emoção é o combustível deste carro. Nenhum carro anda sem combustível, né? A gente sabe. Então a emoção é o combustível desse carro, é o que vai movimentar ele. Contudo, a emoção não é uma boa motorista. Então a razão assume o volante. Então a emoção é que dá esse combustível, que dá esse movimento neste carro, mas a razão então ela ajuda a conduzir esse carro. Ou seja, neste sistema, né, que eu falei rapidinho do carro, do automóvel ou de qualquer veículo que assim funcione, a emoção e a razão estão juntas, estão presentes e cada uma ocupa o seu lugar e cada uma tem a sua importância. O problema é quando a gente começa a pensar que uma é mais importante que a outra, e ao longo da história isso aconteceu muitas e muitas vezes, onde se pensou, por exemplo, que a razão fosse mais importante que as emoções. As emoções seriam quase que um obstáculo para a razão, então, ser livre, plenamente vivenciada. Mas não é verdade. Você imagina um mundo onde todo mundo fosse absolutamente racionais, onde só a razão prevalecesse, faltaria bastante coisa. Nós perderíamos a capacidade de compaixão, de nos sensibilizarmos com a dor, com a necessidade do outro. Não haveria arte se a razão predominasse na vida humana. E como seria a nossa caminhada neste mundo sem a arte? Quão importante ela é para todos nós. Agora também, por outro lado, é um outro extremo, né? A gente pensar que a razão é mais importante, a gente vai então negando as emoções e isso afeta a vida afetiva quando assim pensamos e quando assim fazemos, porque quando a razão tem a supremacia sobre a emoção, então, e quando a emoção é vista de maneira negativa, principalmente, isso afeta a vida afetiva de qualquer pessoa. Mas tem outro extremo, é quando pensamos que a emoção é mais importante que a razão. Então nós seguimos aquele lema que diz, se você sentiu, fez sentido. Acho que é alguma coisa assim que diz, né? Se você sentiu, então fez sentido. Será mesmo? Será que tudo que faz sentido precisa ser sentido? Tem coisas que fazem sentido e nós necessariamente não vamos sentir nada diferente
em nós, no nosso corpo, nas nossas emoções, mas são coisas que sim, têm o seu sentido e fazem sentido. Então, nem um extremo nem outro. Nem somente a razão e ver as emoções como algo negativo, mas também não ver o inverso, né? As emoções como algo supervalorizado e mais importante que a própria razão. Como disse já durante esse vídeo, ambas fazem parte de quem nós somos e ambas são importantes. Por isso que nós precisamos encontrar um equilíbrio. E essa é uma palavra muito cara, muito preciosa, mas também muito desafiadora, né? Equilíbrio. A gente está sempre em busca deste equilíbrio. E é um desafio para todos nós, um desafio constante, um desafio de todo dia, da gente conseguir equilibrar razão e emoção. E se a gente percebe que está racional demais, pensar o que tem acontecido com as nossas emoções, será que a gente não está reprimindo alguma coisa? Será que não nos permitimos sentir? O que aconteceu que a gente perdeu essa sensibilidade? Mas também, por outro lado, se a gente vive só na base da emoção, no sentir, será que não está faltando um pouco de racionalidade? Então, a gente se perceber, é importante a gente se perceber, se enxergar e buscar, então, dessa maneira, um equilíbrio. Eu lembro de como Jesus tinha isso muito equilibrado. Quando ele foi ao encontro do seu amigo Lázaro, que havia morrido, ele vai para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Ele já havia anunciado isso para os seus discípulos. Quando chega lá, é exatamente isso que ele faz. Contudo, antes dele realizar esse milagre e trazer Lázaro de volta à vida, a Bíblia diz num versículo que é o mais curto de toda a Bíblia, que Jesus chorou. Nenhum versículo é mais breve que este. Jesus chorou. E esse versículo é pequenininho, é curtinho, mas ele tem uma profundidade imensa, porque ele nos fala que Jesus, consciente do que estava por fazer, ele sabia o que ia acontecer, sabia o que ele mesmo estava ali para realizar, contudo, ele se sensibiliza, mesmo assim. Ele chora com o choro dos demais enlutados que estão ali chorando o Lázaro. Ele chora junto com aquela gente. E não foi um choro fake, não. Ele chorou de verdade. Então, em Jesus, a gente percebe isso muito claro, e esse equilíbrio entre razão e emoção, ele conseguiu. Para nós, é sempre um desafio, mas um desafio que a gente precisa abraçar e perseguir todos os dias mesmo. Você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado por acompanhar e ter essa paciência. Agradeço você caminhar junto comigo neste tema. E se você quiser, tem outros vídeos no canal, tenho feito alguns com alguns temas que eu acho que são importantes a gente pensar. A gente já tem tanta coisa pesada, né, na internet, então tenho deixado esses pequenos fragmentos de pensamentos, de reflexões sobre esses assuntos que eu acho que são assuntos importantes da gente pensar para a gente. Então, obrigado por acompanhar, um forte abraço e fique bem.